Amém? Aleluia, glória a Deus. E eu estou muito feliz de nós estarmos retomando, né, o culto de edificação. É um culto muito importante, porque é um culto em que nós paramos tudo para nos dedicarmos a compreender os segredos da palavra de Deus. Amém? Então é maravilhoso. E eu estava orando, né, sobre o que o Senhor queria ministrar à igreja. E o Senhor me deu algo muito precioso. Ele me deu a direção para que nós começarmos a falar sobre a história do cristianismo. Por que é importante? Não é importante apenas nós sabermos o final das coisas, mas é importante também nós entendermos o princípio delas. Amém? Glória a Deus. E saber a história do cristianismo é importante porque você vai entender, por exemplo, por que nós não somos cristãos católicos. Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que, se alguém perguntar por que você é cristã, a pessoa vai dizer sim. Tá, mas então por que você é um cristão evangélico e não um cristão católico, por exemplo? Você saberia responder para alguém que te perguntasse isso? Então é importante nós sabermos a distinção disso. E também é importante nós sabermos como que tudo começou. A igreja de Jesus é uma igreja triunfante há mais de 2000 anos, amados. Você tem noção do que é isso? Há mais de 2000 anos tem um povo que crê em Jesus e permanece avançando em direção a essa fé. Aleluia! Então é algo muito precioso nós compreendermos todo esse cenário. É importante também nós sabermos da história do início, para saber se nós não estamos nos desviando daquilo que foi a origem de tudo. Não é? Então, por isso que é tão importante nós entendermos a história do cristianismo, tá? Algumas coisas estão na Bíblia, outras coisas não estão na Bíblia, porém, existem fatos históricos que comprovam, tá? Isso que vai ser dito aqui hoje. Amém? Então, olha só que coisa interessante. Antes da gente falar propriamente sobre o cristianismo, vamos abrir lá em Daniel, capítulo 2, porque é importante nós entendermos uma coisa. Deus, ele revela o fim desde o princípio. Você crê nisso? Porque ele é um Deus que não se limita ao tempo. Aleluia! Então eu quero te convidar a abrir no livro de Daniel, capítulo 2. Olha que coisa tremendo. Daniel, ele viveu numa época mais ou menos 500 anos, por volta de 500 anos antes do nascimento de Jesus. E Deus deu para Daniel uma profecia tão tremenda que ela já se cumpriu e ela vem se cumprindo e ela ainda se cumprirá nos últimos dias. Olha que poderoso isso. Antes de Jesus nascer, 500 anos antes. Então olha que tremendo. Vamos ler capítulo 2 de Daniel? A partir do versículo 29. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram presencialmente. Eu sei o quanto é difícil para alguns de vocês estar aqui. Eu tenho certeza que o Senhor irá recompensá-los. Amém? Glória a Deus. Daniel capítulo 2, versículo 29. Vamos ler então a partir do versículo 1. Do versículo 29. É o primeiro versículo que a gente vai ler. Estando tu, ó rei, na tua cama, foram os teus pensamentos ao que há de acontecer no futuro.
Aquele que revela mistérios te fez saber o que vai acontecer. Quanto a mim, me foi revelado este mistério. Não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas olhando, e viste uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze, e as suas pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra se soltou sem o auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então foi juntamente esmigalhado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no verão, e no vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele. Diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmigalha e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmigalhará e quebrará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de oleiro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de oleiro, serão misturados pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Nos dias desses reis, porém, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmigalhará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Nós lemos Daniel do capítulo 2, do versículo 29 até o 45. E o que nós lemos aqui nesse texto? Um sonho que o rei Nabucodonosor teve e que ele queria a interpretação desse sonho. Só que o rei Nabucodonosor, ele foi muito esperto e quando ele convocou os magos, os astrólogos, os sábios,
para a interpretação do sonho. Ele falou assim: eu não vou dizer qual que é o sonho. Vocês vão ter que descobrir o sonho e me dar a interpretação, que daí eu vou saber que vocês estão falando a verdade. E acontece que aqueles homens passaram dias num enigma, numa busca para descobrir qual seria esse sonho, e nenhum deles pôde desvendar qual seria esse sonho. Daniel, um homem de Deus, um profeta, pediu que desse para ele uma noite para ele buscar o Senhor. Você pensa, ele passou a madrugada inteira orando, gente, sabe por quê? Se não fosse descoberto a interpretação do sonho, ia morrer todo mundo. E aí Daniel fez vigília naquele dia, e no outro dia de manhã cedo ele foi lá e foi dizer para o rei. E é tão interessante como que Deus é maravilhoso, que Daniel começa falando assim para ele, ó: rei, tu estavas deitado na tua cama pensando. Ou seja, o Daniel foi além. Entende? O rei pediu só que dissesse o que ele tinha sonhado. E Daniel fala até o que ele estava pensando antes de sonhar. Aí Daniel fala assim para ele: rei, tu estava deitado na tua cama pensando o que seria do teu reino para frente. O que aconteceria do teu reino para frente. Por isso, o Senhor Deus te deu esse sonho. Porque esse sonho dessa estátua, ela tem a ver com os reinos que virão depois de ti. Amém? Então, olha só que interessante. Ele falou que o Nabucodonosor tinha tido um sonho com uma estátua. E cada parte dessa estátua era feita de um metal. Cada metal desse, ele era um mais precioso do que o outro. Só que, por mais incrível que pareça, o que era inferior acabava destruindo o que era aparentemente superior a ele. E aí depois Daniel fala de uma pedra que vem e bate no pé da estátua, e esmigalha tudo, cai tudo. E dali se levanta um novo reino, um reino eterno, um reino que não terá fim. Amém? Vamos entender então qual que é a interpretação que Daniel dá para essa estátua? Então ele fala primeiro da cabeça de ouro. Aí depois da cabeça de ouro, ele fala do peitoral de prata. Vou trocar essa caneta aqui que ela não tá legal não. Aí depois ele fala dos lombos, feito de quê? De bronze. Depois ele fala das pernas, feito de quê? De ferro. E os pés e os dedos de ferro misturado com o barro. Vou colocar aqui 10 dedos, porque é importante esse 10 aqui. Dez dedos dos pés. Os 10 dedos dos pés. Vamos lá, então? E aí ele dá a interpretação, e ele vai dizer o quê? A cabeça de ouro, ele fala que é a Babilônia.
Ele vai dizer: a cabeça de ouro é tu, ó rei. Não é isso que ele fala? E aí depois, ele não fala o nome dos reinos que se seguirão nessa interpretação, tá? Só que essa interpretação de Daniel, ela vai ter desdobramentos, que se você continuar lendo, capítulo 7, capítulo 8, ele vai dizer do bode peludo, que vem contra o carneiro, e aí depois ele vai dando a interpretação dos outros reinos. Como a gente não está aqui para estudar o livro de Daniel ainda, então eu não vou me aprofundar, mas eu vou dizer quais são os reinos, tá? Que pela interpretação bíblica a gente vai sabendo. Eu só estou querendo explicar que aqui nesse texto ele não fala os nomes dos reinos. Mas depois no desdobramento da profecia, que vai vir nos outros capítulos, a gente vai saber quais são esses reinos. Certo? Então o peitoral de prata, que seria, né, essa parte aqui, e os dois braços, é o reino da Média Pérsia. Porque teve dois reinos que se juntaram para destruir a Babilônia. Então, por isso que fala de dois braços, tá? Porque o peitoral de prata é a Média Pérsia. Certo, gente? Os lombos de bronze vai ser o quê? Vai ser a Grécia. Os lombos de bronze vai ser a Grécia. Na Grécia, é quando a gente vai ouvir falar do Alexandre o Grande. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. O Alexandre o Grande, que conquistou todo... Ele foi o homem que conquistou o mundo inteiro da sua época. E olha que interessante, ele achava que ele encontraria nisso felicidade. Como que Alexandre o Grande morreu? Se suicidou. Por quê? Porque achou que depois de ter conquistado tudo, o mundo inteiro, ele ia ter satisfação. Mas ele não encontrou isso. Aí depois que ele morre, o reino todo que ele conquistou é dividido em 4 partes. E uma dessas partes que é dividido é que vai se levantar o reino de Roma. E aqui que é o ponto que nós precisamos chegar. Roma. Então, as pernas de ferro é Roma. E aí, olha que coisa interessante. Percebam que também são 2 pernas. Por quê? Porque lá na frente, o Império Romano ele vai ser dividido entre o Império Oriental e o Império Ocidental. A gente estuda isso na aula de História. Pastor, eu não lembro, acho que você faltou essa aula. Então, é por isso que as pernas de ferro é Roma, tá? E os pés? Os pés. Isso aqui, ó, é desde a Idade Média, Idade Moderna, até a Idade Contemporânea. Tá? Os pés vai ser os reinos que vão surgir desde a Idade Média até a Idade Contemporânea, que pega um pouco desse tempo em que nós estamos. Certo? Lembra que nós vimos aqui ele falando que esse reino ele ia ser um pouco forte, né? Porém ele ia ser frágil ao mesmo tempo.
E a gente percebe isso ao longo desse tempo. Ian, abaixa só um pouquinho para mim o som dali, por favor. Eu não tenho uma voz potente, gente. Só quando eu quero brigar lá em casa. Aí a gente põe potência na voz. Né? Mas está faltando um reino se levantar. Esse aqui, ó. Os 10 dedos da estátua. Esses dedos da estátua são os 10 últimos reis que se levantarão no período dos últimos dias. Porque dentro desses reis é o que vai surgir o anticristo. Entenderam? No meio desses 10 é que vai surgir o anticristo. Então, esses 10 dedos, esse aqui, são os 10 reis. São os 10 reis do período final, antes da volta de Jesus. Certo, gente? Isso é importante. Quando você compreende esse aqui, quando você lê lá em Apocalipse 17, Apocalipse 13, que vai falar da besta, ele vai falar que tem 10 chifres, que são exatamente esses 10 reis aqui. Por isso que é importante a gente conhecer Daniel, porque Daniel traz explicação de muita coisa que está lá na frente. Certo, gente? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? É para isso aqui, ó. Por que é importante nós sabermos disso? Porque quando Jesus nasceu, o império que vigorava era o Império Romano. E isso vai fazer toda a diferença, certo? Abra comigo, por favor, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas, capítulo 4. Quem for achando, diga amém. Eu ainda estou na misericórdia aí, mas me aguenta aí que eu acho. Gálatas 4, 4. Diz assim, ó. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O que esse texto está nos revelando? Esse texto está nos revelando que Jesus nasceu no momento exato. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Diga assim comigo, Jesus nasceu, mais forte, diga, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O que vai significar isso? Vai significar que era o momento certo dele vir ao mundo. O cenário estava propício para o seu nascimento. Então, se nós entendermos o Império Romano, a gente vai compreender essa plenitude dos tempos. Amém? Por quê? Porque o Império Romano, ele vem trazendo da Grécia algumas coisas. Por exemplo, a cultura do helenismo. Isso é importante. Porque a cultura do helenismo, ela valorizava o conhecimento. Ela valorizava a arquitetura, a física. Então, era o momento em que as pessoas estavam buscando respostas para muitas coisas, através do conhecimento. Entende? Foi a época que os filósofos queriam encontrar um sentido para a vida.
Aí vem Jesus se revelando como o sentido da vida. Olha que coisa linda. Não é maravilhoso isso? O Império Romano, ele tinha dominado Jerusalém. Jerusalém era onde o povo judeu habitava, certo? Então eles estavam ali debaixo de uma opressão do Império Romano. Sabe o que isso significa? Que os judeus, mais do que nunca, estavam esperando por um Messias. Porque eles diziam, é esse Messias que vai nos libertar da opressão de Roma. Só que os judeus esperavam um Messias, líder político. Eles esperavam um Messias que ia surgir como rei e que ia lutar, ia destruir Roma, o exército romano, e ia tomar posse de novo de Jerusalém. E é por isso que você vai ver muitas vezes os discípulos questionando a Jesus sobre o reino dele. E aí Jesus vem dizendo, o meu reino não é de coisas visíveis. É por isso que daí depois ele vai dizer que o reino dele é tomado pelo esforço. Paulo vai falar sobre isso, amém? Por quê? Porque o reino de Deus não é desse mundo. Mas era o que os judeus esperavam. Era o que os judeus estavam buscando, um Messias, mais do que nunca. Então Jesus vem e nasce justamente nesse momento. Glória a Deus. Então era a plenitude dos tempos. O judaísmo, que é a religião, né, praticada pelo judeu, ela estava totalmente fragmentada e decaída. Por quê? Porque os judeus iam para o templo fazer muitos sacrifícios na expectativa de que Deus pudesse responder a eles. Só que eles faziam isso não com um coração contrito, mas como um ritual religioso. E Deus estava enojado. Deus, ele fala nos profetas, ele fala assim, ó, eu abomino as festas de lua nova de vocês. Quando vocês se reúnem para celebrar, eu tenho nojo do que vocês fazem. Por quê? Porque eles faziam aquilo não para agradar a Deus, mas apenas como um ritual religioso. Entende? Por isso que Jesus, quando ele vai chegar no templo, ele vira a mesa dos cambistas. Por quê? Porque os cambistas estavam ali fazendo da casa de Deus um lugar de negócio. Olha o que o sacerdote fazia, só para você poder entender. Vou te dar uma palhinha. A Bíblia fala que eles tinham que fazer os sacrifícios. E eles tinham que fazer isso várias vezes por ano. Só que quem morava longe, ele trazia o dinheiro, porque não tinha como ele trazer um animal de muito longe. Era mais difícil, era mais custoso. Talvez o animal nem chegasse vivo, né? Então ele trazia o dinheiro. Então, quando ele chegava lá no templo, ele chegava para comprar o animal. Só que aí, ao invés de colocar um preço justo, os sacerdotes, eles superfaturavam o valor do animal. Porque eles diziam assim, o nosso animal é mais consagrado. A gente cuidou deles de uma forma diferente. Então, vocês têm que pagar o preço que a gente quer. Outros que chegavam lá com os animais, ao invés do dinheiro, lembra que eles tinham que examinar o animal para ver se estava tudo certo? Eles arrumavam um monte de defeito que talvez o animal nem tinha. Aí eles falavam, não, mas nós temos para você o animal perfeito. E aí ofereciam aquele animal superfaturado. Hã? É. Então Jesus se depara com essa coisa pavorosa, que os sacerdotes, que eram responsáveis por praticar a lei de Deus da forma correta, estavam não apenas eles fazendo errado, mas incitando o povo a fazer o que era errado. Então Jesus se depara com essa
coisa terrível. E é por isso que ele se revolta daquela maneira. Então Jesus, quando ele vem, era todo esse cenário que estava montado. Amém? Muito bem. E aí Jesus então vem e ele começa a sua igreja com 12 pessoas. Porque a gente pensa assim, Jesus, ele pregava e vinha uma multidão. É verdade. Mas no próprio livro de João, deixa bem claro que aquela multidão só seguia Jesus por causa dos milagres. No livro de João vai dizer que tinha gente que só estava com Jesus porque ele multiplicava pão e peixe. Ou seja, estava lá só por causa da comida. Será que é diferente de alguns crentes de hoje? Acho que não, né, gente? E aí o dia que Jesus fala assim, eu não vou fazer milagres de multiplicação de pão e de peixe. O que a Bíblia diz que acontece? Aquela multidão vai embora. Jesus olha para os discípulos dele e diz, a porta da rua é serventia da casa. Vocês querem ir também? Pode ir. Então, a igreja de Jesus não era aquela multidão. A igreja de Jesus eram 12 pessoas. Um se perdeu, só um. Graças a Deus que foi só um. Depois ele foi substituído. Mas a igreja de Jesus começou com 12 pessoas. Você consegue imaginar a magnitude disso? Através de 12 pessoas, o evangelho percorreu o mundo inteiro e chegou até mim, até você, até nós. Aleluia. Vamos abrir lá Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Calma aí, tá, gente? Vocês têm paciência comigo. Mateus 16, 16. Vai dizer assim, ó. Vamos ler o 15, né? Perguntou-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Glória a Deus, aleluia! Olha como é importante nós conhecermos a palavra de Deus. A Igreja Católica, ela diz que o Pedro foi o primeiro Papa, por causa desse texto. Eles dizem isso. Pedro foi o primeiro Papa porque foi ele que recebeu a chave do reino dos céus na mão dele. Só que você lê o texto, você relê o texto, e você não encontra essa interpretação dentro desse texto. Por quê? Porque o enfoque do que está no texto não é a pessoa de Pedro, é a revelação que ele teve. Quando Jesus fala assim, Pedro, tu és pedra, ele está dizendo assim, Pedro, a revelação que você teve é o fundamento, é a pedra angular. E você é um fragmento dessa pedra, você faz parte disso.
Mas quando Jesus fala que ele vai dar a chave do reino dos céus, não é para Pedro, é para a igreja. Não é para Pedro. É para a igreja. Entenderam? Então, amados, essa é a primeira vez que no Novo Testamento aparece a palavra igreja, o próprio Senhor Jesus. É Ele quem funda, é Ele quem institui, é Ele quem inaugura a sua própria igreja. Através do quê? Através do fundamento de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Amém? Por isso que 1 Coríntios 3, versículo 10, vai dizer que não se pode colocar um outro fundamento, porque o fundamento já está posto. Tudo aquilo que for construído, edificado, vai ser em cima deste fundamento de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é o cabeça da igreja. Amém? E os apóstolos compreenderam isso. Os apóstolos entenderam isso. Amém? Jesus também vai dar uma missão para essa igreja. Jesus não vai dizer assim, olha, eu vou edificar a minha igreja para vocês se reunirem e fazerem chás da tarde e ficarem de florzinha e ficarem se presenteando uns aos outros e vivendo uma vida leve e tranquila e sossegada. Não. Ele falou, vocês vão edificar a minha igreja para vocês irem por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas. Mateus capítulo 28, versículo 19. Amém? Então Jesus deu uma missão para a igreja dele, bem clara, bem clara. A gente não precisa inventar, a gente não precisa ficar orando e falando, Deus, revela qual que é a missão da tua igreja. Não, Jesus já deixou bem claro o que Ele espera de mim e de você. Amém? Aleluia. E não apenas isso, olha que coisa maravilhosa. Ele também trouxe capacitação para que nós possamos cumprir essa missão. Atos, capítulo 1, versículo 8, vai dizer o quê? Mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria e toda a Judeia. Aleluia! Glória a Deus. Então ele falou assim, eu vou dar uma missão e eu vou te capacitar para essa missão. Você não vai fazer as coisas do seu jeito. Você vai receber uma capacitação para você fazer o que você tem que fazer. Qual que é essa capacitação? A descida do Espírito Santo sobre nós. Amém? Deixa eu só abrir um parêntese aqui para te falar algo muito importante. Talvez você não saiba disso. Entre você ser batizado com o Espírito Santo e você ser batizado no Espírito Santo. Como assim, pastora? Batizado, todo crente deve ser quando ele nasce de novo, porque a Bíblia diz que ele recebe um selo. E qual é esse selo? O Espírito Santo. Então, todo crente tem o Espírito Santo, amém? Todo crente tem o Espírito Santo. Se ele é cristão, se ele é nascido de novo, então ele tem o Espírito Santo habitando nele. E agora eu vou abrir um outro parênteses dentro desse parênteses. É por isso que eu tenho uma certa dificuldade com algumas canções que dizem que sente saudade de Deus. Porque não tem como a gente sentir saudade de alguém que habita em nós. Amém?
Agora, batizado no Espírito Santo é quando você recebe uma evidência de orar em línguas. Então, a oração em línguas é uma evidência do batismo no Espírito Santo. Entenderam a diferença? Glória a Deus. Assim como qualquer uma da manifestação daqueles 9 dons de 1 Coríntios 12, né? Qualquer uma da manifestação daqueles 9 dons é uma evidência do batismo no Espírito Santo. Entenderam a diferença? Então, mesmo que você não ore em línguas, você tem o Espírito Santo. Mas isso não significa que você não deva buscar o batismo no Espírito. Pelo contrário, porque você tem o Espírito, aí que você tem que buscar o batismo no Espírito. Por quê? A palavra batismo significa imersão. Então, quando você recebe o batismo no Espírito Santo, é porque você se aprofundou no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Fecha parênteses. Quer abrir o parênteses de novo? Pode abrir. Tem o texto, aqui eu não sei a referência dele, mas procura o texto. Foste selado com o Espírito Santo. É esse o texto bíblico. A referência, se alguém conseguir me ajudar aí, achando ela, por favor. Vê aí, por favor, para mim. Agora, então a igreja recebe uma missão. Jesus institui a igreja com os 12 apóstolos. Vamos recapitular aqui. Ele dá as chaves do reino dos céus para essa igreja. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Olha que tremendo isso, gente. É isso mesmo? Qual que é o texto? Efésios, capítulo 1, versículo 3, 13 e 14. 13 e 14. Ótimo, muito obrigada. Então, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Aí depois ele capacita essa igreja com o Espírito Santo. Ele dá uma missão para essa igreja, depois capacita essa igreja com o Espírito Santo. Amém? E aí, em Atos, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 13, vamos ler. Já que vocês precisam estudar o livro de Atos, nada melhor do que lermos o texto de Atos. Pode ser que surjam perguntas desse texto que nós vamos ler. Atos 2, a partir do verso 1. Amém? Diz assim, ó. Aproximando-se o dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. Peraí, depois eu volto aí nessa parte. Atos capítulo 2. A referência do no Espírito Santo é quando os discípulos chegam para os... Sim. Mas é que tem um outro texto também, depois eu falo.
Calma, gente, vocês que estão na live. Calma, tenham paciência conosco. Amém. Vamos lá, então, vamos ler a partir do versículo 1. Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num mesmo lugar. Olha a unidade aí, gente. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte. Encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que os vimos, cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Olha que coisa tremenda, gente. Quando Jesus, depois que Jesus morre, ressuscita, ele fica com os discípulos ainda por 40 dias, ensinando as coisas do reino de Deus. E ele dá uma ordem clara para os discípulos. Ele fala assim: permaneçam em Jerusalém, até que venha sobre vós o Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo. Amém? Os historiadores dizem que o número desses discípulos que receberam essa orientação era cerca de 500 pessoas. Receberam essa orientação direta de Jesus. Só que quando a gente lê o livro de Atos, capítulo 2, vai dizer que os que permaneceram juntos para esse momento aqui eram apenas 120 pessoas. Lembra que só vai receber a unção aquele que permanece crendo na promessa. Todos aqueles outros desistiram de esperar. Mas 120 permaneceu unido. 120 permaneceu em unidade. Aleluia! Glória a Deus. Então, de 12, a igreja passou para 120. Olha aqui, gente. Começou com? Essa aqui não está funcionando. Vamos ver essa. 12 discípulos. A gente coloca 12 porque depois Judas foi substituído, né, por Matias. O livro de Atos também fala sobre isso, no capítulo 1. Então, olha, pode ser uma pergunta aí. Quem foi o discípulo que substituiu Judas? Agora, os que provam, experimentam, da descida do Espírito Santo, 120 pessoas. Glória a Deus.
Olha que coisa maravilhosa. Aí lembra que eles estão dizendo assim, esse povo está tudo doido, eles parecem bêbado. E aí Pedro se levanta para poder pregar para toda aquela multidão que estava ali perplexa diante daquele grandiosíssimo acontecimento. E Pedro faz a melhor pregação da vida dele. Um simples pescador que não tinha estudo nenhum prega. E a palavra de Deus vai dizer que naquele dia se converteu 3.000 pessoas. Uau! Nós entramos então na expansão da igreja. Aleluia! Então agora a igreja já recebeu 3.000 novos convertidos. Num só dia. Você tem noção do que é isso? Você já imaginou 3.000 pessoas num dia só entrando por aquela porta ali, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero viver isso. Quem quer viver isso? Eu quero viver isso. Glória a Deus. Aí, o que acontece? Passa um tempo, no capítulo 3, eles se reúnem, o Pedro de novo se reúne para ir junto com João e até o templo para orar. Quando eles chegam perto do templo, tem um lá que é aleijado pedindo esmola, e eles falam o que para ele? Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ser curado em nome de Jesus. O aleijado levanta num salto de glória, ele entra no templo dando glória a Deus, aleluia. Fica todo mundo assim, o que significa isso? Esse aí não era aquele que estava pedindo esmola? Quem que curou ele? E aí ele diz que foram os apóstolos, e aí vira aquela confusão de novo. E novamente existe uma outra pregação, agora no Sinédrio. Pedro e João se levantam para pregar. E nesse dia, olha só, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim, ó. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra, creram, e chegou o número desses a quase 5.000. Meu Deus do céu! Eles já não sabiam o que fazer com 3.000. Agora, no outro dia praticamente, 5.000. Gente, com duas pregações. É ou não é o poder de Deus isso, gente? Tem estratégia humana nisso aqui? Nenhuma. Simples e puramente pelo Espírito Santo de Deus. E agora, o que nós vamos fazer com esse povo? É muita gente. O que nós vamos fazer com eles? Sabe qual que era a prática dessa igreja que começou? Vamos ler capítulo 2. Olha a prática dessa igreja. Versículo 42. Porque a gente pensa assim, nós temos quase 8.000 pessoas, então vamos alugar o maior templo que tiver. Vamos colocar cadeira almofadada, o melhor som, jogo de luz, pá, vamos impressionar esse povo. Foi isso que eles fizeram? Olha como que começou a igreja, gente. E perseveravam, capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. A vida deles era a pregação do evangelho. Não tinha nenhuma manipulação humana. E o Senhor acrescentava aqueles que iam havendo de ser salvos. Essa era a prática da igreja primitiva. Pessoas comuns que não tinham dinheiro, mas o que tinham, vendiam para repartir com todos. No capítulo 4, no versículo 32, vai dizer que ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. Versículo 34, não havia entre eles necessitado algum. Gente, aqui já tinha, nessa época, já tinha quase 10 mil pessoas. E não tinha uma pessoa sequer no meio deles que era necessitada de alguma coisa. Pois todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E distribuía-se cada um conforme a sua necessidade. Não precisava ninguém ficar lá pedindo, falando, gente, vamos dar oferta. Gente, vamos dar oferta. Não tinha isso. Não tinha pregação de dízimo e oferta. Não tinha. Eles simplesmente entenderam que o que Jesus fez por eles não tem preço. E que por mais que eles fizessem, ainda seria insuficiente. Porque não chegaria aos pés do preço que foi pago pela vida eterna que eles receberam. Isso era o início da igreja, gente. Eles não tinham templos, eles se reuniam de casa em casa. Às vezes debaixo das árvores, às vezes em cavernas. Eles não tinham templo. Eles não tinham ar-condicionado, eles não tinham nada disso. Eles tinham só Jesus. Eles tinham o Espírito Santo. Você compreende a magnitude disso? Eu já vou correr para o final já. Só que tudo isso foi causando uma revolução naquela região. Imagina. Que povo que é esse? Lembra que o judaísmo já estava em declínio? Agora que eles ficaram doidos mesmo. E eles começaram a dizer o quê? Que esse povo que declara a fé em Jesus, eles são uma seita. E eles começaram a perseguir os cristãos. Alguns diziam até que os cristãos eram um grupo de canibais. Por quê? Porque se pregava que na Santa Ceia se comia o corpo de Cristo e bebia o seu sangue. Então eles diziam, suas reuniões é para comer gente. Alguns chegavam ao cúmulo de dizer que os discípulos pegavam bebês e esquartejavam e colocavam no pão e dava para as pessoas comerem. Mas foi surgindo muita maluquice. E com isso, os cristãos começaram a ser perseguidos. Por quem? Pelo Deus.
que começaram a declarar que a fé em Jesus era uma seita. Dentro desse cenário vai surgir um personagem muito importante, Saulo de Tarso. E a Bíblia vai dizer lá em Atos, no capítulo 7, da morte do primeiro mártir, Estevão. Depois de discursar lindamente uma pregação poderosíssima, mesmo assim, ele é morto, ele é condenado à morte por apedrejamento. E quando ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olha para o céu e ele vê o céu aberto. E ele vê o Filho do Homem sentado à destra de Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que depois dele morto, pegam as vestes de Estevão e jogam aos pés de Saulo. Porque Saulo estava sendo totalmente conivente com aquela morte. E Saulo, na tentativa de servir a Deus, ele vai buscar autorização para perseguir e matar mais cristãos. E ele faz isso. Só que a Bíblia diz no capítulo 9 que ele tem um encontro com Jesus. Aleluia! E esse encontro transforma a vida dele, muda a história da vida dele. E de perseguidor, ele passa a ser perseguido. É por isso que a palavra de Deus vai dizer, o Senhor falando sobre Paulo, eu sei o tanto que ele vai ter que sofrer. Só um pouquinho, gente. Vamos abrir um parênteses. A Bíblia fala sobre o apóstolo Paulo ter um espinho na carne. E ninguém sabe definir qual é esse espinho. Alguns dizem que era a enfermidade que ele possuía, e aí ele curava muitos enfermos, mas ele permanecia enfermo. Alguns dizem que é o fato dele não ter casado. Os homens vão dizer que é o contrário. Que ele foi um bem-aventurado. Então. Mas alguns dizem isso. Eu, particularmente, acredito que o espinho na carne de Paulo eram as lembranças da mente dele sobre aquilo que ele tinha feito com os seus irmãos em Cristo no início. Né? Eu acredito que, apesar dele ter se arrependido, dele ter recebido o perdão de Deus, mas as lembranças não são apagadas da nossa mente. Eu acredito que isso atormentava a alma dele. Como que ele poderia ter feito tantas atrocidades com pessoas que serviam a Jesus? Uau! Olha! Vem aqui falar no microfone. O pastor está dizendo o seguinte, para quem não ouviu, ele está dizendo assim que por que o próprio Jesus teve que encontrar com Saulo, né? No caminho de Damasco, porque Saulo estava ali perseguindo a noiva de Cristo, né? Então, qual que é o noivo que, amando a sua noiva, não vai defendê-la, né? Não vai... Pessoalmente não vai defendê-la. Então, por isso que Jesus foi ali pessoalmente, né? Então, amados, existia ali a igreja de Jerusalém, né? E essa igreja não ficou apenas em Jerusalém. Depois, com a morte de Estevão, começou uma grande perseguição e o que aconteceu é que todos aqueles crentes de Jerusalém, eles tiveram que ser dispersos. E foi necessário mesmo isso. Por quê? Porque Jesus não falou que eles teriam que ser testemunha em todos os arredores, né, até os confins da terra. Então imagina, se eles permanecessem ali em Jerusalém, né, aquela igreja tão boa de conviver, todo mundo, né, maravilhoso.
Isso, exatamente. Aí depois que desceu o Espírito Santo, não precisava mais ficar só em Jerusalém. E aí eles começaram a ser dispersos. E nessa dispersão que eles tiveram, foi que eles começaram a evangelizar. Então o evangelismo o que fez com que outras igrejas começassem naquela região foi o evangelismo pessoal de pessoas aparentemente comuns, né? Do padeiro, do copeiro, da lavadeira, do comerciante que viajava, certo? E voltando àquela questão do Império Romano, olha que coisa interessante. O Império Romano foi o império que eles se preocuparam em construir muitas estradas, porque eles queriam fazer as coisas ficarem ágeis. Então, até nisso, o Império Romano, de uma certa forma, ele vai contribuir com o Evangelho dessa maneira, porque com essas estradas, a palavra de Deus conseguia chegar a todos daquela região. Amém? E aí se fundou a igreja de Antioquia. E foi nessa igreja de Antioquia, nessa cidade, que pela primeira vez as pessoas foram chamados de cristãos. Amém? Então, isso aí pode ser uma outra pergunta do livro de Atos. Uai. Qual foi a primeira igreja a ser chamada de cristãos? A primeira cidade? É uma pergunta boa essa. Paulo vai fazer 3 viagens missionárias para muitos lugares e vai estabelecer igrejas em Tessalônica, Bereia, Corinto, Éfeso. A gente não vai ter tempo de falar sobre todas elas, tá? Mas saibam que apóstolo Paulo fez muitas viagens missionárias. E eu quero só ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 11. Gente, olha isso aqui. Do qual? 2 Coríntios, eu vou anotar ali. 2 Coríntios 11, versículo 23 ao 28. Depois de todas as viagens missionárias que Paulo fez, olha aqui, gente. E a gente acha ainda que a gente faz muito pelo evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. São ministros de Cristo? Eu ainda mais falo como fora de mim em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Verso 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. É porque uma pessoa só suportava até 39 chicotadas. Ele recebeu isso por 5 vezes. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez.
além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Uau! Nunca mais diga, porque eu faço muito. Porque estão me explorando. Vamos arrumar um azorrague, né? Quando alguém começar a falar assim, vem aqui. Só uma vez só, nós vamos te dar 39 chicotadas. Amados, mas sabe por que tudo isso? A motivação é simplesmente o amor. Não tem outra motivação. É o amor. O amor por Cristo. O amor pela sua igreja. É o amor. Amém? E aí, olha que coisa interessante. Depois dele ter estabelecido todas essas igrejas, a partir do ano 64, anota isso, a perseguição da igreja deixou de ser religiosa e passou a ser política. Por quê, pastora? Porque se levanta no cenário um imperador chamado Nero. E esse homem, ele é maluco, ele é doido, ele é psicopata. Totalmente. E ele começa a fazer muitas atrocidades. E no meio de tudo isso, acontece um evento no dia 18 de julho de 64, 18 de julho de 64, Roma é incendiada. E ele, sabe o que ele vai fazer? Você acha que ele vai dar um jeito de impedir o incêndio? A história diz que ele se veste com a sua melhor roupa, sobe na torre mais alta e fica de lá olhando. Durante 6 dias, Roma fica queimando e sendo destruída. E ele não faz nada. E aí algo muito milagroso acontece. Dos 14 bairros que existiam em Roma, 11 são completamente destruídos. E os outros 3 bairros que não foram atingidos, sabe quem que morava lá? Os cristãos. E sabe o que o Nero faz? Ele vai dizer, foram eles que incendiaram Roma. Por que vocês acham que só o lugar deles não queimou? Então ele começa a incitar o povo a ter ódio dos cristãos. E aí ele decreta, então, que todo cristão tem que ser morto. E ele começa uma perseguição ferrenha aos cristãos. Aí você pensa assim, pastora, mas era só, eles morriam assim, só dá um tiro e morre, não. Ele pegava os cristãos e para iluminar o seu jardim, eles amarravam os cristãos em postes de madeira, besuntava com piche e ateava fogo neles ainda vivos. Não contente, ele promovia eventos onde toda a população se reunia numa arena para que no meio dessa arena fossem colocados os cristãos, velhos, crianças, mulheres grávidas, não importava. E ali eles soltavam feras e leões que devoravam eles à vista de todo o povo. E o povo aplaudia.
Não contente, alguns desses cristãos eram amarrados os seus membros, pernas e braços, em animais, em 4 animais. E num momento que ele dava, o momento certo, esses animais saíam em disparada e a pessoa ela era dilacerada. E as pessoas amavam ver esses espetáculos de horror. Foi durante o governo de Nero que o apóstolo Paulo foi decapitado. E foi também durante o governo de Nero que o apóstolo Pedro foi também crucificado de cabeça para baixo. Porque ele dizia, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então ele era crucificado de cabeça para baixo. A história conta que teve um dia que Nero crucificou tantos cristãos que faltou madeira para construir as cruzes que seriam usadas para isso. Então ele saiu decapitando as pessoas. Pelo simples fato de não negarem a sua fé em Cristo. Aí eu te pergunto, você acha que era fácil alguém dizer, eu sou de Jesus? Meu Deus. Então, amados, os cristãos nessa época, eles tinham que defender a própria vida. Se eles queriam seguir a Cristo, eles iam até o final, mesmo que isso significasse perder a vida. E aí faz sentido aquilo que Jesus disse. Aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Então, não era fácil ser cristão nessa época. Só que quanto mais os cristãos eram mortos, mais a igreja crescia. Porque eu fico imaginando, porque se eu tivesse nesse cenário, era isso que eu ia me perguntar. O que faria alguém ir até a morte por causa de uma fé inabalável? Mães que viam seus filhos sendo torturados até a morte e elas não negavam a Jesus. Porque uma coisa é quando faz com a gente, outra coisa é quando faz com um filho nosso. E essas mães viram muitos dos seus filhos serem torturados até a morte e elas não negaram a Cristo. Meu Deus. Nero morre. Glória a Deus. Se suicida também. Só que pouco tempo depois, se levanta um general chamado Tito. E no ano 70 ele invade Jerusalém. E aí ele destrói o templo de Jerusalém. Para se cumprir a profecia que Jesus disse em Mateus 24 para os discípulos. Mateus 24, Jesus estava com os discípulos e os discípulos começaram a dizer, Jesus, olha que maravilhoso esse templo. Olha, ele foi erguido. Como ele é lindo. E Jesus diz, em verdade te digo que não ficará pedra sobre pedra. Em 3 dias eu vou destruir o templo, em 3 dias eu vou reconstruir o templo. Mas ele não estava falando do templo físico, ele estava falando do templo, sua igreja, nós, seu povo. Amém? Mas ele disse que aquele templo lá não ficaria pedra sobre pedra. Então, quando você olha hoje, se você for em Jerusalém hoje, agora, atualmente, o que você vai encontrar lá? Só um muro. E aquele muro é chamado de Muro das Lamentações. Por quê? Porque lá os judeus ficam lamentando. Lembra que eles ficam assim?
Eles ficam se lamentando pela destruição do templo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E eles acreditam que o Messias ainda vai vir, porque eles não reconhecem Jesus como Messias. Então eles acreditam que o Messias vindo, ele vai reconstruir aquele templo. Entenderam? Então, por isso que tem aquele muro das lamentações lá em Jerusalém, por causa dessa invasão do general Tito. E ele toma Jerusalém e destrói todo o templo. Nessa mesma ocasião se levanta o imperador Vespasiano, que ele vai inaugurar o Coliseu em Roma. E a inauguração do Coliseu ela vai ter uma festa que vai durar 100 dias. E durante todos esses 100 dias, para comemorar a inauguração do Coliseu, Vespasiano mata mais de 10 mil cristãos. Da mesma forma que Nero fazia. Depois, no ano 81, se levanta um outro imperador chamado Domiciano. E ele é tão terrível que ele mata até os seus parentes mais próximos que se declaram cristãos, ele mata, ele não tem piedade de ninguém. E esse imperador aqui, o Domiciano, é o imperador que, na tentativa de matar o apóstolo João, de todos os apóstolos, só faltava João. E ele tenta matar João várias vezes. Ele lança João de cima de um despenhadeiro, João não morre. Ele pega um caldeirão de óleo fervendo, joga João lá dentro. E João não morre. Então, acontecem várias situações que ele tenta matar João e João não morre. O que ele faz? Vamos deportar ele, vamos exilar ele como prisioneiro numa ilha. E é quando João vai para a ilha de Patmos, não vai lá passar férias, ele vai lá prisioneiro, para morrer lá, exilado. E lá é que João tem a visão do livro de Apocalipse. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar que estou terminando aqui. Depois se levanta um outro imperador chamado Trajano. Ele fala assim, ó, gente, não vamos gastar dinheiro com isso. O cristianismo vai continuar sendo perseguido, mas só se alguém denunciar. Não vamos atrás deles para matar ninguém, mas se alguém chegar e denunciar, a gente mata. Então ele foi assim, o mais light. Isso. Agora, a partir do século III, presta atenção, gente, século III, sabe o que isso significa? Que há 300 anos a igreja está sendo perseguida. Há 300 anos a igreja está sendo perseguida. No século III vai se levantar um chamado Décio e no século IV o Diocleciano. E eles levantaram as maiores perseguições contra os cristãos, 3 vezes mais do que Nero. E eles não apenas matam os cristãos, mas também queimam as propriedades deles e passam a queimar tudo aquilo que era considerado escrito sagrado. Eles também têm essa prática. Por quê? Porque eles querem obrigar a todos. Vocês se lembram que o Império Romano é um império que cultuava muitos deuses? Então, na cabeça deles, eles pensavam assim: Roma está declinando porque estão deixando de adorar os deuses de Roma. Então, vamos obrigar todo mundo a adorar os deuses, para que a glória de Roma volte. Então, é por isso que a perseguição contra os cristãos é mais ferrenha ainda, porque eles querem
que Roma volte a ter o glamour que um dia ela já teve. Resumidamente falando, já estou finalizando. O sangue dos mártires tornou-se a seiva para a sementeira do evangelho. Quanto mais se matavam cristãos, mais cristãos surgiam sobre a face da terra. Uau! Que tremendo, né? Se vocês forem buscar a história, vocês vão ver muitas declarações de cristãos que realmente permaneceram fiéis ao Senhor de uma maneira assim que eu fico me perguntando se a gente passasse 10%, não precisaria nem ser tudo, 10% do que eles passaram, será que a gente permaneceria firme na fé? Né? Então, amados, por hoje, a história do cristianismo não terminou, tá? Eu só contei a primeira parte. Lembra que a gente está no século IV ainda. É só a primeira parte, tá? Então, todo esse desenrolar da história, a gente vai, terça-feira após terça-feira, a gente vai desenrolando. A gente vai desenrolar esse manto. Amém? Mas tudo isso, gente, amados, é para nos mostrar que a igreja de Jesus não é brincadeira. A igreja de Jesus nunca foi uma brincadeira. Ela é algo muito sério. Amém? E nós verdadeiramente precisamos estar firmados no Senhor. Amém? O Senhor sabe o que a gente dá conta de passar e o que a gente não dá conta. O Senhor sabia que esse povo dava conta de passar por isso. Porém, isso nos faz refletir sobre como que está o nosso estilo de vida como igreja. Amém? Não que a gente tem que voltar como a igreja primitiva era, porque eu acredito no que a palavra de Deus diz, que a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que da primeira. Então, o poder de Deus que eles viveram, porque tudo isso eles só puderam suportar por causa do poder de Deus. Então eu acredito que o poder de Deus que vai vir na igreja dos últimos dias vai ser em dose dupla. Vai ser em porção dobrada. Amém? Então a gente não tem que voltar a querer ser como a igreja primitiva. A gente precisa avançar para querer ser como aquilo que Deus promete que a igreja dos últimos dias vai ser. Amém? Mas nós precisamos saber de todas essas coisas. Porque o cristianismo nunca foi e nunca será uma brincadeira. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia.